A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de fabricação na Grã-Bretanha, Europa e Estados Unidos. No período de 1760 e algum momento entre 1820 e 1840. Existem 3 momentos-chave que fizeram todos esses problemas acontecer. E sim, o problema é muito mais profundo do que a gente imagina. O problema não é o burnout, a ansiedade, o sobrepeso e obesidade, o sedentarismo. Isso são apenas sintomas. E eu quero te contar a verdade aqui que nunca te disseram. E eu vou começar falando sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, basicamente, foi a mudança da forma do trabalho, foi a mudança da forma de prestação de serviço e de produção de produtos. Então, a gente diminuiu o trabalho manual e começou o trabalho usando mais máquinas para a produção. Qual que é o grande ponto aqui? Quando a gente tem essa transição da diminuição do trabalho braçal para o trabalho, vamos chamar, intelectual, ou seja, usando o nosso intelecto para fazer as máquinas trabalharem para a gente, na mão de obra principalmente, a gente também tem uma mudança de mentalidade. O trabalho braçal valia muito, e aí quando a gente tem essa transição da Revolução Industrial, o trabalho usando o nosso cérebro começou a valer mais do que o trabalho braçal. Inconscientemente, as pessoas que trabalhavam usando cérebro e operando máquinas eram mais valiosas do que as pessoas de trabalho braçal. E qual que é o grande ponto? A gente carrega isso no nosso inconsciente coletivo e a gente valoriza muito mais o nosso intelecto e o nosso cérebro do que o nosso corpo. Se o trabalho braçal vale menos do que o trabalho intelectual, eu preciso focar só no desenvolvimento do meu intelecto, porque eu quero ser uma pessoa de valor. E aqui a gente já entra no segundo ponto que causa todos esses problemas que a gente enfrenta, é justamente a escola. A escola, né, a formação educacional, ela exige desde da época dos mosteiros e dos templos antigos, né, esse sistema de formação e de transmissão de conhecimento. Só que com a Revolução Industrial e o trabalho nas fábricas, a gente precisava de um lugar que preparasse as pessoas para trabalhos robóticos e repetitivos. E esse lugar foi a escola. Pensa aqui comigo. A escola tem um sinal que se parece muito com o sinal de uma fábrica para começar e para parar. O intervalo, quando você vai para o intervalo, se formam filas, da mesma forma que as fábricas tinham filas para ir para o refeitório, né? E eu era treinado a decorar coisas e responder exatamente o que estava escrito na apostila, porque se eu respondesse alguma coisa de forma diferente, estaria errado. O trabalho na fábrica era repetitivo e robótico, por quê? Porque eu precisava de um sistema fácil para substituir um funcionário caso houvesse necessidade. Então eu não podia depender da genialidade de ninguém. Só que, o que esse trabalho de decorar e repetir e essa escolarização robótica que a gente teve por muitos anos, e em alguns lugares ainda funciona assim, de preparar pessoas para a fábrica, causa? Primeiro, a maioria dos trabalhos hoje não são chão de fábrica. Então, as escolas preparam e preparavam para uma realidade que não é mais como era antes. E qual que é o outro ponto? O ser humano, ele tem o desejo de sentido, de significado na vida, ou seja, de ter um propósito, uma razão dele viver, dele existir e dele fazer alguma coisa. Quando eu simplesmente generalizo todas as pessoas, massifico e robotizo, vai chegar um momento onde a pessoa ela vai se dar conta de que ela está vivendo uma vida que ela não escolheu, que ela não decidiu e que ela não quis, podendo entrar em uma coisa que Viktor Frankl, né, o criador da logoterapia, vai chamar de vazio existencial. E isso faz com que as pessoas sofram, né, fiquem tristes e tenham algumas questões emocionais e psicológicas.
O vazio de repetir e viver a vida dos outros sem o significado na minha própria vida, a falta de paz de espírito e felicidade que ser escravo da opinião e do julgamento dos outros gera. É loucura querer ter resultados diferentes fazendo tudo igual. O mundo que a gente vive está doente. Cuidar da própria saúde física e mental, escolher quem quer ser e como quer viver a vida, aprender a lidar com a impermanência da vida, hoje é quase um ato revolucionário. Porém, é o caminho para uma vida plena e com significado. E o caminho para alcançar isso é treinando para viver melhor e encarar a vida como um treino. O primeiro pilar, que é treinar para viver melhor, consiste em construir um corpo atlético. E construir um corpo atlético me dá saúde, confiança e longevidade. Também me deixa preparado para tudo, seja passar uma noite em clara com meu filho quando ele fica doente, a aprender um esporte novo. E um outro ponto importante é que o seu estado fisiológico determina a sua realidade. Se você tem uma noite ruim, você vai encarar o dia seguinte de uma certa forma. Se você dorme bem, se alimenta bem, se hidrata, diminui o estresse, você vai encarar a vida de uma outra realidade. Então, o seu estado fisiológico é quem está determinando como você está encarando a vida. O segundo pilar, que é encarar a vida como um treino, tem como base o estoicismo, que é uma filosofia grega antiga, baseado em se tornar o melhor ser humano possível. Para isso, eu preciso construir princípios, valores, doutrinar os meus desejos, me afastar de vícios de comportamento para conseguir ser uma pessoa melhor. Encarar a vida como um treino também necessita que eu construa um repertório emocional e comportamental para conseguir viver de forma mais leve, com mais resultado, tendo mais tranquilidade para lidar com os desafios da vida. Encarar a vida como um treino também requer que eu esteja preparado e entenda que eu preciso treinar diariamente como viver a vida e também como construir esses repertórios emocionais e comportamentais para ser cada dia melhor, cada dia mais resiliente e viver de forma cada vez mais leve. Agora, para eu treinar para viver melhor e encarar a vida como um treino, exige que eu trabalhe em 3 pilares e fuja de 3 grandes vilões da vida moderna. Os vilões da vida moderna, que são causados justamente por aqueles 3 pilares que eu trouxe aqui, né? A Revolução Industrial e o que ela trouxe de ruim para a gente, a escolarização baseada em formar pessoas para o chão de fábrica apenas, e também a ideia da expressão corporal sendo pecado fez com que a gente se tornasse refém das armadilhas da vida moderna, que são o excesso de conforto, a busca desenfreada por prazer e a visão equivocada do que é sucesso. Então, eu acredito que sucesso, qualidade de vida para mim é conforto e eu busco ter cada vez mais conforto, só que o oposto do conforto é o desconforto. Ou seja, se eu tenho muito conforto, eu vou criar uma vida dependente desse conforto, consequentemente uma vida desconfortável. A busca desenfreada por prazer faz a gente nunca estar satisfeito com nada e também a gente desestabilizar o nosso sistema de recompensa e fazer com que a gente não tenha condições de lidar com o ócio, com o tédio e também não tenha mais paciência para esperar o ciclo natural das coisas. Ou você acha que na natureza você colhe uma maçã no mesmo momento que você planta. E o terceiro armadilha da vida moderna é justamente essa ideia equivocada do que é sucesso, né? Sucesso, para os gregos antigos, é a combinação de paz de espírito, felicidade e significado, né? E qual que é a questão? Hoje em dia as pessoas acreditam que sucesso é ter dinheiro, é ter fama ou qualquer coisa do gênero, quando na verdade a gente não controla 100% dessas coisas. E aí quando eu chego lá, eu percebo que, opa, eu não estou sentindo o que eu achei que eu deveria sentir, ou às vezes eu nem chego, me despedaço, fico doente por uma coisa que talvez nem valia tanto a pena assim, ou eu junto uma quantidade de dinheiro que eu vou ter que gastar para recuperar minha saúde e tentar recuperar o tempo com a minha família. Então, se você chegou até aqui comigo, você já entendeu que burnout, sedentarismo, ansiedade, depressão, sobrepeso e obesidade
não são os problemas, são apenas sintomas. Os problemas, eles são dados justamente para onde a nossa sociedade moderna se encaminhou através da Revolução Industrial, da robotização das escolas e também dessa ideia de expressão corporal sendo um pecado que a gente arrasta até hoje no nosso subconsciente. A vida sendo vivida e levada para esse lugar fez com que a gente desenvolvesse 3 armadilhas da vida moderna, que é a busca desenfreada por prazer, o excesso de conforto e a ideia equivocada do que é sucesso. Só que para a gente sair disso, a gente precisa construir um corpo atlético e uma mente resiliente. E para eu construir um corpo atlético e uma mente resiliente, eu preciso desenvolver a filosofia de vida, treinar para viver melhor e encarar a vida como um treino. Porque a vida é um treino. E eu só consigo fazer isso trabalhando em 3 pilares. O primeiro pilar é o treino. Você precisa ser uma pessoa que treina, que inclui o treino como algo importante na sua vida. Você queira abrir um espaço da sua vida para treinar. Só que o treino não precisa ser aquela coisa chata ou aquela coisa que demora 3, 4 horas ou qualquer coisa do tipo. Você pode treinar como eu treino os meus clientes e eu treino, por exemplo, em até 45 minutos, sem depender de academias. Beleza? Mas o treino precisa fazer parte de quem você é, de quem você quer se tornar. O segundo pilar é trabalhar nos hábitos naturais, né? Coisas que os nossos antepassados evoluíram para fazer, como se alimentar de forma natural, se hidratar, respirar melhor para diminuir o estresse, dormir bem, porque isso vai fazer com que a gente aumente a nossa performance na vida e melhore a forma com que a gente enxerga o mundo e lida com ele. E o terceiro pilar é justamente a gente construir essa mentalidade da vida é um treino, né? Me tornar uma pessoa mais resiliente, com mais repertório emocional e comportamental para conseguir se tornar uma pessoa melhor a cada dia e entender que essa é a coisa mais importante da vida e poder ter uma vida mais leve e com mais significado. E esse é o convite que eu quero te fazer, para você fazer parte desse movimento. A vida é um treino comigo. E treinar para viver melhor e encarar a vida como um treino. Porque todos nós nascemos para ser a nossa máxima expressão como ser humano, alcançar o que os gregos chamavam de areté. E esse é o caminho certo e a forma da gente se livrar de todos esses problemas que a gente enfrenta como sociedade hoje. Se isso faz sentido para você, se você quer fazer parte e andar de mãos dadas comigo e levar isso para sua vida e ajudar a propagar essa mensagem, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e tem um link aqui na descrição desse vídeo com o meu WhatsApp. Eu quero que você me mande uma mensagem porque eu quero te conhecer e entender como que a gente pode caminhar mais juntos e de repente trabalhar juntos. Fechou? Até o próximo vídeo. A vida é um treino.